Bem, bom dia a todas, a todos, alunos, professores. Com muita honra, nós estamos recebendo hoje aqui o Paulo Carbone. O Paulo Carbone é um brilhante advogado italiano, é um jurista, é presidente do Conselho de Administração da Metropolitana de Nápoles, é consultor jurídico de ministros, professores, é professor ordinário da Roma III, é membro do Conselho de Direito Ítalo-Latino-Americano e fala um português muito bem. Então vai conseguir realizar essa conversa hoje em português. Apesar de ser muito novo, o Paulo é grande amigo meu e foi o meu orientador do meu doutorado na Itália. Então, fico muito feliz em revê-lo aqui. Paulo, é sempre um prazer estar com você. E eu vou passar só essa notícia importante para vocês. A gente está celebrando um convênio entre a FAAP e a Roma III, e esse convênio é um convênio importante para todos nós. É um convênio que vai ter como meta os alunos poderem fazer a dupla titulação, poderem ter o título de direito aqui no Brasil e também na Itália, dos professores poderem lecionar por um período na Itália, e os professores italianos também lecionarem aqui, e dos estudantes italianos também virem estudar aqui no Brasil. Então, a gente está numa fase de construção desse convênio, vai ser muito bem-vindo, a FAAP tem esse olhar internacional e, sem dúvida nenhuma, falar de direito na Itália, que é o berço do direito. Não poderia dizer também, o Paulo tem um irmão magistrado, e eu conheci, e o pai do Paulo Carbone foi não só ministro, como presidente da Corte de Cassação na Itália. A Corte de Cassação na Itália, para quem não sabe, é o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, é uma família muito tradicional no direito. E, Paulo, uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom? A palavra é sua. É um grande prazer para mim voltar aqui na FAAP. Eu fui já aqui no 2008 para dar uma semana de aulas, recebi um título de honra, um prêmio naquela oportunidade, então espero que esse vínculo possa ser mais uma porta para crescer o relacionamento entre Itália e Brasil e principalmente com essa universidade pela qual tenho tanto carinho. Eu peço desculpa, vou falar em português, não sei se o meu português vai ser tão bom como o Fernando antecipou, mas espero que seja suficiente para vocês me entenderem bem. Eu preparei uma apresentação em português que vai rolar atrás e eu vou mexer. Vai ter com certeza alguma falha, porque não sou tão perfeito em escrever em português, mas você, por hoje, ficarão fechando um olho. Então, essas são as premissas. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. Na verdade, me permito dizer que a minha primeira vinda aqui foi por causa do pai do Fernando, o Paulo José da Costa, que foi um grande amigo, e eu tenho sempre no coração e quero lembrar ele aqui nessa mesa como pessoas que trabalhou muito para fortalecer os laços entre Itália e Brasil. Então, esperamos que esses laços possam ser continuados para nós e que o pai do alto possa dizer que bom, estão fazendo um bom caminho. Então, vamos ao assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é uma novidade extraordinária. A gente já estava marcando o nosso encontro no começo do ano com Fernando e só a metade do mês de março, no dia 13 do mês passado, foi aprovada na Europa a lei sobre a inteligência artificial. Então, no começo, nós estávamos conversando de vários assuntos para essa palestra e esse evento foi, vamos dizer, oportuno para resolver dirigir essa aula para a inteligência artificial. É claro que um texto recém-aprovado e que vai entrar em vigor, vai entrar em vigência no final de maio, mais ou menos, na segunda metade do mês de maio, ainda não dá para ser alvo de uma discussão técnica muito aprofundada. Então, a minha sugestão
vai ser de apresentar para vocês as novidades, tentar discutir com vocês do assunto de o que pode representar a inteligência artificial para o nosso futuro e dar uma minha leitura. Principalmente porque na minha atividade de professor, eu sou professor de Direito Comparado, então o professor de comparado geralmente não só fica comparando direito, mas fica trabalhando na evolução do direito no meio de uma sociedade. Então vai ter que ter conhecimento de línguas diferentes, de história, de sociedades, de tudo que tem a ver com o contexto no qual se desenvolve uma legislação. Isso, às vezes, implica uma conexão até com o mundo da literatura. E nós somos, na Itália, os professores que também cuidam do chamado Law and Literature. Então, o assunto da inteligência artificial foi algo que foi já estudado por mim exatamente no assunto da comparação com algumas áreas da literatura. Mas nisso eu vou chegar no final e vou dar para vocês a minha opinião. Então, vamos começar. Peço desculpa se de vez em quando vou me virar. Então, qual é a situação que estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma situação chamada transação digital, que é um processo pelo qual as organizações, sociedades econômicas estão adotando e integrando tecnologias digitais nas suas operações diárias. Cada um de vocês tem um celular, acredito, cada um de vocês cada dia abre o celular e pesquisa com Google, com qualquer motor de pesquisas. Então, o que acontece? No momento que vocês ficam digitalizando a pesquisa de vocês, vai ter algo que interage com você, que geralmente é um algoritmo. O mais famoso é o algoritmo de Google, que ficou famoso exatamente porque conseguia rastrear as palavras de forma mais rápida e dar um resultado eficiente. Então, cada um de nós está acostumado já a interagir nesse mundo de transação digital. Quais são as tecnologias mais usadas que nos envolvem? A primeira é a internet, claro. Tudo que tem a ver com cloud computing, com inteligência artificial, big data, internet das coisas, blockchain, tudo isso é o que está envolvido como tecnologia na transição digital. A transação digital envolve uma reestruturação de modelos de negócios, de processos operacionais, estratégia de marketing, para desfrutar ao máximo essas novas tecnologias. É uma mudança fundamental. Posso dizer que a transição digital pode ser comparada com a maior evolução dos últimos séculos, que é a Revolução Copernicana. Ou seja, desde que a Terra não ficou mais o centro do nosso universo. Então, é realmente algo que precisa ser enfrentado com muita atenção e muita cuidado. Então, a minha pergunta é, como lidar com a transação digital? Eu peguei 3 casos de exemplos que vou passar para vocês. Um deles é um italiano, um outro é um israelense, e uma terceira é uma italiana que trabalha na Inglaterra. Os primeiros 2 escreveram um livro sobre como lidar com o terceiro milênio, dando lições para enfrentar o terceiro milênio. Vamos ver quem são esses autores. O primeiro dele que começou a raciocinar da época do terceiro milênio foi no 1985 Italo Calvino.
italiano, letterato, non dà per... non sta funzionando. Tá. Italiano letterato, ele foi chamado da Universidade de Harvard para dar uma palestra clássica que cada ano vai ter em Harvard, que é a palestra Charles Eliot Norton. Cada ano, essa palestra, feita de 6 aulas, envolve a apresentação dos melhores pensadores do mundo sobre vários assuntos. Música, poesia, literatura, mas também tudo que é visão de futuro. Ele preparou essas 6 aulas, chamadas Lições Americanas, porque foram publicadas quando ele já estava morto, então póstuma, porque ele não conseguiu terminar as aulas, não conseguiu fazer as aulas, porque teve um ictus, um acidente vascular, mas os rascunhos deles foram coletados pela esposa, que publicou como as Lições Americanas. O que é interessante, que nessas aulas, o Calvino sugeriu que, então, no 1985, isso é muito importante, em uma delas, que nós precisamos de ter uma educação da imaginação, que eu chamo aqui paideia. Depois vou explicar por que paideia. Paideia é uma palavra grega que remonta ao V século a.C. e que é a primeira palavra usada pelos antigos gregos para iniciar a educação dos jovens para os ideais democratas. Então, essa sugestão, depois voltaremos nesse ponto, é muito importante. Provavelmente, esse outro autor você deve ter já visto, ou quem sabe até lido esse livro. Yuval Noah Harari, ele escreveu 21 lições para o século XXI. Yuval Noah Harari é um histórico. Ele desenvolveu, provavelmente, o trabalho mais famoso dele, é Sapiens, de Homens a Deus. É um pensador que teve muito sucesso com essas obras de reconstrução histórica, mas com um corte muito amplo, onde se envolve a evolução humana, assuntos científicos, políticos. Nesse livro, no livro da Sapiens a Deus, ele até trata da evolução da política das sociedades, então como se formam, como ficam se construindo. Então, ele ficou muito crítico na combinação dos algoritmos da inteligência artificiais com a biotecnologia. Ele acha que as duas coisas juntas vão influenciar radicalmente o nosso futuro. Como? Entre as posições, sugestões mais preocupadas do Harari, tem até a hipótese que essas duas coisas vão não só mudar o nosso trabalho, mas a entrar na música, na arte, porque vão condicionar nossa capacidade emocional em respeito ao que a inteligência artificial vai propor para nós. Ele até sugere, é incrível, eu fiquei muito impressionado quando li esse passo, que potencialmente a inteligência artificial vai ter condições de passar para nós músicas em respeito às nossas emoções. Então, se nós estamos tristes, ele vai sugerir algum tipo de música que se combina com a nossa sensação emocional daquele momento. É claro que isso deixa bem preocupados, deixa pensar qual é o futuro do homem, da nossa capacidade de se expressar, de conversar, de imaginar as coisas. Um terceiro pensador mais recente, ele é uma filósofa
da tecnologia, então é uma especialista da inteligência artificial, a Maria Rosária Taddeo. Ela trabalha para o Oxford Internet Institute, para a tecnologia da defesa, é consultora membro da Comissão Ética do Ministério da Defesa britânico, e ela publicou um podcast muito famoso na Itália, que é Guerras Digitais. Ele explicou nesses podcasts como hoje uma guerra não funciona mais do jeito que nós estamos acostumados. Pouco tempo atrás saiu no cinema o filme Oppenheimer, não sei se alguém de vocês ficou assistindo, que conta sobre a história da produção da primeira bomba atômica. A Taddeo explica que isso não é nada em respeito às guerras digitais, que não precisa de uma violência física, mas fica mexendo com máquinas, então é máquina contra máquina. Mas, sendo que nós estamos deixando para as nossas máquinas tudo que é o nosso futuro. Hoje, não estamos mais acostumados a lembrar um número de telefone de cor. Se não tivermos o nosso celular, não temos como ligar nem para a nossa família. Na minha geração, nós tínhamos o costume de ter números memorizados até na nossa cabeça. Então, hoje, nós estamos delegando muitas da nossa vida a máquinas externas, que ficam arquivando dados, fotos, informações, tudo o nosso trabalho. Acontece que você tem um computador no carro, um assalto, o computador não tem mais. É um drama. É como se tivesse arrancado uma parte do nosso corpo. Nós ficamos por semanas para tentar pesquisar se a gente tinha feito um backup ou alguma coisa que possa nos salvar. Então, isso demonstra que um ataque de tipo digital hoje é potencialmente bem mais perigoso que uma bomba. Aqui tem algumas coisas, mas o que é interessante é que essa professora que cuida da ética da tecnologia, exatamente por isso publicou esse podcast sobre as guerras digitais, ela afirmou em uma entrevista importante que ela fez, que a inteligência artificial é uma chama de Prométeu. Ou seja, vocês sabem a história do Prométeu, não? Prométeu roubou um fogo para os deuses gregos e devolveu para o homem, porque ele confiava na capacidade do homem de crescer, de se evoluir. Então, ela acha que é uma ferramenta muito poderosa, que consegue dar oportunidade para melhorar as condições dos seres humanos e do meio ambiente, mas, é claro, precisa ser regulada. É muito importante que a situação atual, que é uma situação onde falta a ética do uso das máquinas, seja regulada. Por que o tema é a falta de ética? Porque hoje, em ausência de qualquer regulamentação, nós usamos máquinas, usamos produtos, mas não sabemos e não tem transparência sobre o que é que está atrás desses produtos, ou seja, que é que coloca os inputs nos nossos aparelhos, que é que coloca os dados que nós ficamos recebendo e internalizando. Então, por isso, a necessidade de uma ética. Então, depois dessas três hipóteses de como enfrentar o futuro da inteligência artificial, vamos a fazer uma avaliação. Então, tem riscos e tem a vantagem.
A minha sugestão é riscos imaginários e vantagens concretas, ou seja, é mais as vantagens que o risco. Vou tentar dar algumas sugestões. Então, sem dúvida, a inteligência artificial não é um risco absoluto. Não podemos ver ela como algo que vai destruir a humanidade. Mas é claro, e isso vamos ver daqui a pouco, analisando basicamente a nova legislação europeia, essa se basa sobre o risco. Então, algum risco tem. Mas pode ser uma oportunidade, até no mercado do trabalho, porque a inteligência artificial possa tirar das nossas vidas aquele trabalho mais rutinário, mais continuativo, mais, podemos dizer, chatos, e deixar o homem se dedicar à parte mais criativa, aquela que se chama florescimento humano. Então, o homem pode tirar algum trabalho manuais menos criativos e se dedicar às partes mais criativas. É claro que isso necessita uma nova educação. Precisamos nos aproximar à inteligência artificial com conhecimento total. Entre isso, eu vou só marcar que aqui eu coloquei a necessidade de deixar um espaço para dissidência. Eu posso não concordar, não querer ser informado, não querer ter o meu celular que me fala o que devo fazer. Então, isso é importantíssimo. Mas é também importante que nós focamos nesse ponto final, ou seja, as decisões que vamos a pegar nos próximos 6 meses, 12 meses, não vão ser importantes para a nossa vida em curto prazo, mas vai ser decisiva para as nossas vidas no médio e longo prazo, porque o processo continuará indo para frente. Então, mesmo que não seja só pelo homem, mas até pelo seu ambiente, pela natureza, essas são decisões importantíssimas. Então, eu vou passar rápido sobre as outras coisas. Eu vou deixar isso para vocês, quem sabe futuramente pode ser interessante dar uma aprofundada mais. Então, vamos ver quais são as hipóteses de regulamentação, quais são os modelos comparados hoje. Podemos dividir hoje o mundo em 3 partes. Aquela que está mais avançadas em uma regulamentação ampla de tudo que tem a ver com tecnologia informática. Então, nos Estados Unidos, os Estados Unidos está mais focado no assunto de mercado. Então, sendo que a regulação da internet ou a regulação da inteligência artificial envolve o mercado, esse fica deixando os Estados Unidos um pouco mais receoso, mais atrasado nessas obras. Segundo modelo, a China. Nós sabemos que a regulação antecipa a tecnologia. Por quê? Porque tem um governo que define onde vai investir. Sabemos que a política econômica chinesa se baseia sobre uma política dirigista, então é claro que para ele a regulação da tecnologia é secundária. Então, se o governo decide de investir em tecnologia, vai investir em tecnologia e a tecnologia vai ficar permanente. O que acontece na Europa? Na Europa faz vários anos que está se trabalhando sobre um patamar amplo de regulação da tecnologia. Nós temos leis sobre a privacidade, temos vínculos sobre a tutela da privacidade, temos leis sobre o uso da informação de internet no âmbito médico,
no âmbito sanitário, então tem já uma base de aproximação a uma legislação ampla que chega agora com as últimas legislações em tema de inteligência artificial. Nesse sentido, o que é interessante é que a Europa fica liderando hoje o panorama internacional de tudo que tem, ou de tudo que é envolvido com o mundo da inteligência artificial, porque obriga até as empresas que não são baseadas na Europa, mas que trabalham com a Europa, a ficar nos patamares, nas regulações presentes na União Europeia. Então, isso significa que vai criar uma oportunidade até para quem trabalha no exterior, mas tem atividade na Europa, de mudar os parâmetros deles para ser utilizados na Europa. Isso vai ser muito importante. Então, por isso, a lei da inteligência artificial europeia vai ser um benchmark para o futuro muito, muito relevante. Eu vou colocar aqui, aqui tem informações básicas sobre quando foi aprovada, sobre como foi votada. Ela teve uma quase unanimidade, porque só tive 46 votos contra e 49 de abstenções, contra 523 votos a favor. Então, isso é muito positivo, significa que toda a União Europeia foi firme nessa posição. Claro que demoraram quase 3 anos para chegar nesse ponto, então foi algo bem trabalhado, foi bem digerido para as partes, foi dado uma acelerada no final, porque em junho desse ano vai ter a mudança do Parlamento Europeu, mas vai ter eleições, mas estamos já em um ponto firme. Provavelmente, eu vou colocar aqui na imagem sucessiva, quando vai entrar em vigor. Mesmo tendo sido aprovada, vai precisar mais alguma verificação final jurídico-linguística para uma boa formatação do texto. Vai ter que ser aprovada formalmente, porque já foi aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho, e vai ter que ser publicada no Jornal Oficial. Então, como todas as coisas que acontecem na Europa, depois da publicação no Jornal Oficial, 20 dias depois, é o termo de vigência. Então, por isso eu falo aproximativamente final de maio, porque depende se a publicação do jornal vai acontecer em um dia ou em outro. Mas acontece também aqui, no Brasil. Então, será plenamente aplicável 24 meses após a sua entrada em vigor, mas algumas regras entrarão em vigor antes. As primeiras regras que vão entrar em vigor sobre as práticas proibidas. Então, se em maio vai ser aprovada definitivamente e vai ser publicada, já em novembro as práticas proibidas serão formalmente proibidas. 9 meses depois, vai entrar a vigência dos códigos de conduta. 12 meses, as regras gerais sobre a inteligência artificial, incluindo a governance. 36 meses depois, para cumprir as obrigações para sistemas de inteligência artificial de alto risco. Quais são os objetivos dessa nova lei? Proteger os direitos fundamentais, a democracia, o Estado de Direito e, entre eles, a sustentabilidade ambiental. Então, esse é um ponto muito interessante. Na visão do legislador europeu, a inteligência artificial não envolve só uma tecnologia, porque a tecnologia fica influenciando o ambiente. Vou fazer um exemplo muito simples. Aqui no Brasil, tem um uso prevalente, se não me engano, de celulares Samsung, mais que de iPhone. Mas, geralmente, vamos fazer o exemplo com o iPhone, que é mais internacional. A cada ano ou a cada 2 anos, você tem a sugestão de trocar o seu celular.
Você já pensou o que acontece com os velhos celulares? Você sabe que influência tem cada celular que a gente joga fora para o ambiente? Tem estudos sobre as crises de reuso ou destruição de todo o material tecnológico que a gente não usa mais. Computadores velhos, até painéis fotovoltaicos, até tecnologia que não é especificamente tecnologia de inteligência artificial, mas é energia. Então, influencia nossas casas, nossos computadores, nossas máquinas. Então, se o tema é também a sustentabilidade ambiental, nós temos que entender que a inteligência artificial tem a ver também com isso. Então, no mesmo tempo, ela não quer só ser impeditiva ou de regulamentação. Ela quer incentivar as boas práticas, criando uma liderança na Europa para tudo que tem a ver com inteligência artificial. A base, mas vamos ver com a próxima slide, são os riscos potenciais. A nova legislação prevê salvaguardas de inteligência artificial de usos gerais, limites ao uso de sistemas de identificação biométrica. Isso é muito importante porque nós temos, como eu já falei, uma forte regulamentação da privacy na Europa. A proibição do que é chamado social scoring, ou seja, algo que fica medindo nas atividades, dando uma pontuação. E tem, especificamente para a área jurídica, o direito dos consumidores. Esse país tem uma fantástica tradição de direito de consumidores, de apresentar reclamação e receber explicação significativa. Então, isso é também um ponto muito importante. Quais são os destinatários e qual é o âmbito de aplicação do Artificial Intelligence Act? O alvo são todas as empresas e organismos públicos que ficam utilizando inteligência artificial na União Europeia. Então, já falei que não está baseado na União Europeia, mas trabalha com próprias máquinas, com próprios software na Europa, vai precisar se conformar a essa legislação. Ele exclui, seguindo as regras gerais do SDA, os softwares tradicionais, que não fica incluído na abordagem da inteligência artificial. Essa imagem aqui é a imagem mais importante, porque essa é a pirâmide do risco. Na base dessa pirâmide está construída a legislação europeia. Então, tem um risco mínimo, o risco limitado, o risco alto e o risco inaceitável. A regulação exclui a possibilidade de qualquer risco que seja inaceitável e fica regulando o risco alto. Então, aqui tem as várias classificações, os requisitos, os temas principais é que o sistema de inteligência artificial que podem ter um impacto negativo na saúde, na segurança ou nos direitos fundamentais precisa ser regulados. Então, fica na faixa de alto risco. Até são considerados na faixa de alto risco o sistema utilizado para a gestão de tráfego rodoviário, o monitoramento de alunos durante os exames, porque na nossa legislação não podemos monitorar, ou análise de currículo e avaliação de candidatos feitos pela inteligência artificial e não pelas pessoas diretamente. Algum aplicativo fica incluído como proibido. Então,
algumas aplicações da inteligência artificial que ameaçam os direitos dos cidadãos, incluído o sistema de categorização biométrica, não são admissíveis, principalmente quando são preventivos. Então, os policiais não possam usar a inteligência artificial e colocar as informações pessoais de alguém para dizer: olha, esse cara tem uma cara meio criminosa, vamos condenar por alguma coisa. Então, isso é um limite muito forte, muito importante. Então, aqui tem a parte das emoções, o reconhecimento das emoções no local de trabalho, na escola, não possam dar pontuação social, nem hipótese de manipulação de comportamento humano. Tudo isso é bandidos dos novos regulamentos. Tem até o problema da identificação biométrica em tempo real, que pode ser implementado segundo rigorosos limitações. Não pode ter o reconhecimento facial pós-facto, o RBI, com identificação biométrica, sem ter uma autorização judicial. Porque isso só pode acontecer se tem um caso associado a uma infração criminal. Então, quais são as obrigações para o sistema de alto risco? Precisa, está indicadas aqui, são exemplos de utilização de inteligência artificial de alto risco que incluem infraestruturas críticas, educação e formação profissional, emprego, estão todas listadas aqui segundo a nova legislação. Outro tema importante é a avaliação de conformidade. Esse aqui tem um exemplo do reconhecimento biométrico. Cada sistema precisa passar para uma avaliação de conformidade, principalmente para aquele de alto risco, que deve demonstrar a concordância com os regulamentos. Então, tem várias passagens pelos quais hoje você não pode decidir de implementar ou de desenvolver um assunto tecnológico que seja fora dos parâmetros colocados nessa nova legislação. Vou fazer um exemplo que está nessas slides sucessivas. Transparência e algoritmo da inteligência artificial. A lei introduz uma série de medidas para aumentar a transparência dos algoritmos. Um desses é o chatbots. Não sei se vocês já usaram sistemas que interagem com pessoas, computadores que falam querendo que você faça escolhas ou digitando no teclado do celular ou do telefone as informações. Então, que atende os pedidos de uma pessoa humana é uma máquina. Mais ou menos como essa. Então, que usa esse sistema precisa informar que você não está conversando com um ser humano, mas está conversando com uma máquina. Então, isso faz muita diferença. Até mais, imagens, texto e outros resultados gerados por uma inteligência artificial devem ser marcados, são os chamados deepfakes, como artificiais. O sistema de uso geral, que é o GPI, os modelos em que se baseia, esse mesmo devem ser informados, treinados para ser conforme à legislação. Precisa uma documentação técnica, políticas para respeitar os direitos autorais, que é mais um tema que envolve profundamente, que o nosso professor Fernando até abordou um artigo dele sobre o respeito dos direitos autorais, publicação de relatórios sobre o conteúdo utilizado para utilizar o algoritmo, e para os modelos de GPI de elevado risco, existem requisitos adicionais.
Então, último assunto que eu vou tocar aqui, e vou próximo a concluir a minha palestra, até para ter oportunidade de um debate com vocês, quais são as incentivações e as sanções previstas. O Artificial Intelligence Act incentiva a inovação por meio de regulamentação que facilita a experimentação e adaptação. Um deles, chamado de Sandbox. O Sandbox é um lugar, eu coloquei aqui embaixo até a explicação de que é tecnicamente, é como se fosse uma caixa de areia, esse é o nome, Sandbox, onde você pode experimentar uma tecnologia informática sem correr o risco que essa tecnologia possa se espalhar fora da caixa. Então, é um lugar fechado, seguro, onde você pode treinar uma tecnologia, testar. Depois, além do texto na Sandbox, você pode ter um novo texto em condições reais. Mas se o texto na Sandbox não deu certo, isso já impede o procedimento e ir para frente. Vamos rapidamente ver também as sanções, são muito severas. Você vai ficar impressionado. O máximo da sanção é 35 milhões de euros para as empresas que ficam violando o regulamento ou não cumprindo. E também, para algumas empresas, pode chegar até os 7% do volume de negócio total anual no exercício financeiro anterior. Isso pode significar até muito mais que 35 milhões. Para dar uma observação geral e final sobre as informações muito básicas que eu estou colocando para você na mesa, a ideia é aquela comum a todas as regulamentações da União Europeia que estão sendo aprovadas, como, por exemplo, já acontece nos casos de Corporate Social Responsibility, é uma chamada para as empresas de mostrar que eles ficam cumprindo com as regras incluídas na Intelligence Artificial Act. Ou seja, você tem que dizer que está compliante, ou se não está compliante, tem que demonstrar por que não está compliante. Isso é o jeito que está se aproximando a União Europeia para cada regulamentação nos últimos anos. Então, vamos a tirar algumas conclusões. Já falei que a lei vai entrar em vigor em maio, então ainda não é vigente. Eu espero que a oportunidade que nós tivemos hoje de apresentar para vocês essa lei, assim, bem recentemente aprovada, possa ser uma oportunidade para repetir essa palestra depois de um ano de atividade, até para ver como que se mostrou concretamente a eficácia dessa legislação. Mas uma observação crítica eu preciso já deixar agora. Essa observação crítica vai empatar com os últimos dos três pensadores que eu coloquei na fase inicial. Ou seja, na regulamentação do Artificial Intelligence Act, não foi incluída a defesa europeia. Essa foi deixada para as regulamentações de cada país membro. Isso, no meu sentido, é um vulnus muito grave, muito sério, principalmente em uma fase histórica na qual nós temos uma guerra muito complexa às nossas portas, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é uma guerra que não envolve só armas tradicionais, mas envolve
armas tecnológicas, drones, por exemplo, mandados com tecnologia, com computador, com software, que fica detendo operações militares. Então, realmente, isso é uma grande perda, uma grande oportunidade perdida, que mostra que a União Europeia ainda não é tão unida como poderia ser. Ainda não tem como eu posso dizer, não quer ser um marco importante para o que não é mercado, mas para o que é política. Não tem ainda uma união tão forte para enfrentar um tema tão relevante como a guerra às nossas portas, como uma regulamentação da inteligência artificial até no lado da defesa. Vamos a concluir com a parte otimista. Eu coloco aqui uma pergunta. Então, vamos deixar tudo para as máquinas ou ainda tem um espaço para a imaginação? Gostei muito dessa imagem, que parece o Hamlet de Shakespeare, perguntando para si mesmo, a máquina perguntando para si mesmo o que deve fazer do próprio futuro. Então, eu já antecipei antes que no meu trabalho eu até cuido de literatura. E tive a oportunidade, pesquisando sobre os contos de fadas e o direito, que às vezes parecem coisas que não têm nada a ver, e na verdade tem muito mais a ver do que a gente imagina. Só vou dizer para vocês, para a lembrança de vocês, que nos contos de fadas nós aprendemos desde criança tantas coisas como é propriedade, família, possesso, contratos e tantas outras coisas que são a base da nossa formação jurídica desde criancinhas. Só para dar mais 2 exemplos. Os irmãos Grimm, que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos em algumas das mais famosas novelas deles, não sei, como é que se chama aqui? Capuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, isso, me faltava a palavra. Ou Branca de Neve, ou a mesma Cinderela. São todos contos que foram utilizados pelos irmãos Grimm. Mas os irmãos Grimm, isso não é noto a todos, eram advogados. Eles eram alunos do grande jurista von Savigny. Então, eles fizeram um trabalho paralelo às grandes compilações europeias, francesas e portuguesas, as várias ordenações que chegaram até aqui no Brasil com as ordenações filipinas, porque a Alemanha não tinha uma tradição jurídica diferente da tradição romana. Mas quem sabe sobre esse assunto, teremos uma outra oportunidade para contar para vocês por que isso aconteceu na Alemanha. Então, eles encontraram a base do Volksgeist, que era o tema do Savigny, nas tradições populares antigas alemãs. Então, as fábulas foram a base da futura legislação do Código do 1900. Mas por que eu estou falando isso? Porque os contos de fadas, como a inteligência artificial, são baseadas sobre aquele que o famoso professor russo, Prop, chamou de unidade dos contos de fadas. Os contos de fadas são todos iguais. Parecem tão diferentes, mas tem um esquema onde tem funções e as funções são repetitivas. Essa repetição é muito comum à repetição da tecnologia usada nos computadores. São bits. Você pode colocar um chapeuzinho vermelho ou
o espelho da Branca de Neve, mas a história anda com as mesmas regras básicas que são que nem bits. Então eu tive a oportunidade de fazer uma comparação entre contos de fadas e inteligência artificial. Mas por que estou chegando nesse tema? Porque a minha intenção é que eu gostaria de deixar para vocês palavra de esperança. Por que palavra de esperança? De não achar essa inteligência artificial como um perigo pelo futuro, mas como um incentivo, um estímulo para encontrar ideias e observações que, pelo menos até a data de hoje, a inteligência artificial não vai poder alcançar. A minha sugestão é que nós temos que descobrir coisas, embriões de ideias, naquele que não parece relevante. Temos que procurar denominadores comuns quando aparentemente não há nenhum. O exemplo dos contos de fada com direito é um deles. Quando eu me aproximei pela primeira vez a esse tema, eu achei que era uma coisa que não tinha nada a ver. As ideias ainda precisam ser incubadas nas bibliotecas de hoje, inspiradas nos livros. Por que falo isso? Vou contar uma minha experiência particular. Uma das minhas maiores fontes de inspirações, nos vários estudos, nos vários escritos que eu tive, foi a biblioteca de família. O Fernando explicou para vocês que na minha família tem uma discreta tradição jurídica de vários setores, não necessariamente direito civil. Então, muitas vezes, quando eu queria encontrar sugestões para escrever algo novo, eu não fazia pesquisa com computador, porque a pesquisa com computador é uma pesquisa de informações certas. Está já tudo lá. Se eu coloco a palavra-chave, eu com certeza vou encontrar tudo que fala sobre aquela palavra-chave. Mas não vou ter associações de ideias novas. Então eu ficava me inspirando nos títulos de outros livros, nos índices de outros livros, para atrair ideias que provavelmente, com uma pesquisa feita com computador, eu não poderia encontrar. Essa é a sugestão que dou para vocês. A ideia precisa ser incubada nas bibliotecas, olhando para os livros, enxergando o índice dos livros. A última fronteira da mente humana é uma criatividade que eu chamo aleatória, feita de sensibilidade, exatamente como um belo conto de fadas, que nos emociona sem que apareça imediatamente tudo o que ela contém, como, por exemplo, informações de direito. Enfim, vou concluir citando o Italo Calvino, que foi o primeiro dos três que eu coloquei para vocês. Essa ideia dá para a ideia da imaginação. Ele inclui dentro de uma das 6 lições sobre a visibilidade essas breve afirmação. Se incluir a visibilidade na minha lista de valores para salvá-la no terceiro milênio e para alertar para o perigo que corremos de perder uma faculdade humana fundamental. O poder de focar visões com os olhos fechados. De fazer emergir cores e formas do alinhamento de caracteres alfabetos pretos em uma página branca, para pensar em imagens. Penso numa possível pedagogia da imaginação, que habitue a controlar a visão interior sem sufocá-la e, sem, por outro lado, deixá-la cair numa fantasia confusa e lábil, mas permitindo que as imagens se cristalizem num formato bem definido, forma memorável, autossuficiente e cástico. Nós estamos acostumados hoje a andar com o celular na mão, a encontrar relacionamento, namorados, e continuar mandando mensagem até se a pessoa está na nossa frente. Em algum país da Europa, estão começando a colocar informações estradais no chão, porque
porque todo mundo fica andando com o celular e não levanta mais os olhos. Então, fica olhando para o chão, olha para o celular, aqui tem uma informação. Então, nós temos que fazer um passo atrás. Temos que pensar como o Calvino sugere. Aprender a educação da imaginação. Temos que imaginar ainda fechando os olhos. Temos que ler livros e entender que tem livros sem imagens. E a minha sugestão é exatamente essa, que a paideia grega não deve ser utilizada só para a história de Atene, mas até para o futuro das gerações, como aquela de vocês que está aqui na frente. Vou citar um caso, é um caso real. O Fernando falou para vocês que faz 2 anos que eu sou presidente da Metropolitana de Nápoles. Agora, só para dizer, é hoje achada a mais bonita do mundo, cheia de obras de arte. Então, sugiro para você pesquisar na internet, então, mais uma vez, com nossos atrechos artificiais, para ver as maravilhas artísticas dessa metropolitana. Então, eu nasci em Nápoles, mas fazia muitos anos que estava vivendo fora dessa cidade. Voltei lá e tive que encontrar um cabeleireiro para cortar meus cabelos. Esse é um caso real. Sabe como é que é? O primeiro é bom quando você não tem já um relacionamento com um cabeleireiro de confiança, qualquer um serve. Entrei nesse lugar, encontrei um cabeleireiro que eu chamo, se chama Ciro, o barbeiro filósofo, chamou ele. Ele me contou que ele gostava muito de ler livros, e que quando suas crianças perguntavam para ele: pai, como é que você consegue ler livros sem imagens? Ele fez isso. Pegou o filho no colo, começou a fechar os olhos e, lendo os livros, sugeriu ele de ver com a imaginação, com os olhos da imaginação, o que estava ouvindo, contado pelo pai. Então, isso por mim foi marcante. Desde aquele dia, não troquei mais o meu cabeleireiro. Mas isso é marcante para dizer que é isso o futuro que nós temos que cuidar, que temos que guardar para as gerações futuras. Então, eu acho que ainda tem muitos a fazer pelos seres humanos, apesar dos algoritmos da inteligência artificial. E, como última sugestão, posso dizer que o homem tem muitas a fazer, mas deve ser um homem consciente. Deve ser um homem, acima de tudo, vigilante. E se vocês me permitem mais um paralelo com os contos de fadas, eu posso dizer que devem ser como Sherazade, que é até um exemplo de gênero. Então, esse é mais um tema de observação que conseguiu deixar acordado o próprio marido por 1001 noite. Obrigado. Isso, estou disponível para qualquer observação. Se você está interessado, eu deixei aqui a minha e-mail, mas já dei também para a FAP, qualquer informação sobre o futuro da regulamentação da Itália, da Europa, da inteligência artificial, estou à disposição. Paulo, amigo querido, muito obrigado pela brilhante apresentação. Eu vou ser bem objetivo, porque vai ter uma gravação. A gente tem 8 minutos ainda para ficar aqui. Eu vou passar a palavra para vocês, eventualmente, fazerem alguma pergunta de forma bem objetiva. Mas é uma honra tê-lo aqui. Dizer para aqueles que chegaram agora, a gente está celebrando um convênio entre a FAP e a Universidade Roma III, um convênio importante para que os alunos possam estudar na Itália, os alunos italianos estudarem aqui na FAP. Estamos desenvolvendo a dupla titulação e os professores também, os professores poderem lecionar lá. O Paulo, sem dúvida nenhuma, é um professor que virá lecionar aqui conosco. Importante falar de inteligência artificial, importante falar dessa atual legislação europeia. Muito obrigado, falou muito bem o seu português, cada dia melhor, deu para entender. Obrigado de coração. Paulo, vou passar a palavra para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, tudo bem? Meu nome é Daphne, eu sou do 5º semestre de Direito aqui da FAAP. E eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre o dever de transparência da IA, considerando
a questão dos vídeos, os deepfakes. Então, eu queria perguntar o seguinte: como no processo civil que a gente está estudando, a gente discutiu o fato de que provas feitas por meio digital geralmente não têm como ser periciadas, por ser muito difícil, por não ter técnica para isso, eu queria saber se já existe alguma tecnologia para conferir se algum vídeo, alguma dessas coisas é feita por inteligência artificial ou se não tem nenhuma previsão ainda. Então, Posso responder ou tem mais alguma? Não. Pode. Então, quando será vigente a regulação europeia, se você está com uma deepfake ou com alguma informação, ou com algumas comunicação ou prova, você tem obrigação de explicar como aquela prova foi feita. Então, isso vai ajudar também para usar aquela prova nas aulas de justiça. Então, se aquela prova é uma prova que foi capturada de forma verídica, de forma certa, de forma transparente e controlável, então provavelmente vai ser uma prova que pode ser utilizada de uma forma ou de outra. Mas, como sempre, por isso que eu falei, espero de voltar a conversar do assunto daqui a um ano, nós temos que esperar qual vai ser a interpretação, segundo os juízes, de o que vai acontecer. Mas, em princípio, é isso. Mais alguma pergunta? Paulo, você vai voltar antes disso. Mais alguma pergunta? Temos tempo para mais uma só, gente. Bom dia, professor. Aqui no Brasil, a gente também está discutindo um projeto de regulação da IA, só que eu tenho visto muitas críticas sobre como a sociedade não tem participado desses desenvolvimentos de regulação, de possível projeto de lei. Só que eu entendo, de uma forma um pouco leiga, que esse assunto é urgente. E eu acho que não deve ter tanto tempo neste momento para discussão e para abertura de pauta. A minha dúvida é, o que o senhor acha? Isso deve esperar um pouco mais ou a necessidade de ação é imediata? Então, no meu ponto de vista, até a Europa demorou um pouco para chegar nessa posição. Claro que nós sabemos que o direito sempre chega atrasado. A evolução social é tão rápida que para que essa seja juridificada, como nós falamos na Itália, demora um tempo. Esse tempo, às vezes, é positivo, porque dá para entender qual é o trend, o que está acontecendo, como é que vai se evoluir essa situação. Então, dá a possibilidade de uma intervenção judiciária mais acurada, mais certa, mais pontuada. Mas nós estamos na frente de um problema muito sério, de uma revolução muito séria, que, conforme já tentei explicar para vocês, nos envolve em tudo que acontece ao nosso redor. E as escolhas de hoje não são só escolhas que devam ser tomadas nos próximos 6 meses, assim como eu sugeri, mas são escolhas que vão ter consequências por anos, no futuro. Então, eu acredito que o benchmark que foi colocado no dia 13 de março passado da União Europeia possa ser uma grande vantagem para muitos países de usar essa regulamentação, que é uma regulamentação básica, ou seja, é complicada na atuação, mas as linhas gerais são muito simples, são transparência, incentivação com cuidado e, no mesmo tempo, proibição das coisas que são de alto risco. Então, para dizer isso, é o resumo do que foi colocado nessa nova legislação. Então, acredito que sim, com certeza, é bom que uma legislação brasileira chegue o quanto antes. É claro que cada regulação vai ter sempre um impacto na sociedade. E o impacto vai ser o marco de como a regulamentação foi boa ou menos boa. Mas dá oportunidade para voltar e melhorar. Mas é mais urgente fazer que esperar. Isso é o meu pessoal ponto de vista. Tem mais algumas perguntas ou não dá mais tempo? Não temos tempo. Não dá mais Agradecer, Paulo, muito obrigado a presença de todos e até a próxima. E boa semana de prova para vocês aí. Estão todos em semana de prova e vieram aqui te prestigiar, Paulo. Obrigado.